Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai fazer a resenha de um livro pra lá de polêmico e também um clássico da literatura mundial. Então a gente vai falar hoje sobre O Príncipe de Maquiavel. Eu aposto que você já escutou alguém chamar alguém ou em algum momento você escutou o termo que tal personagem ou tal pessoa é maquiavélica. E como você pode pensar, talvez o termo venha justamente desse camarada aqui. Esse livro, ele foi escrito em, deixa eu pegar o dado, mais ou menos entre 1469 e 1527, que foi o tempo de vida do Maquiavel. E ele foi escrito na Itália, na época do Renascimento, numa época extremamente conturbada naquela região, porque havia muita desunião, digamos assim, política, muitas guerras, conflitos, ataques de potências estrangeiras. Então é um momento extremamente conturbado para aquele local. Então, nesse contexto, Maquiavel escreveu esse livro como se fosse um manual que ele presenteou um príncipe daquela região. Príncipe, eu vou usar esse termo aqui, mas não é príncipe filho do rei, é príncipe chefe de estado, aquele que detém o poder do estado, certo? Então, não confunda as duas coisas, certo? Ok, então esse é o contexto geral, um período extremamente perturbado, que a justiça por vezes se fazia através da força e das armas, e extremamente complicado em si, não tem muito o que relatar sobre isso. E nesse contexto que foi escrito esse livro, então a gente tem que considerar isso também. Bom, impressões gerais sobre esse livro. É um livro extremamente objetivo. Ele é dividido por capítulos que são bem breves, eu diria, e bem sucintos nas lições e reflexões que eles trazem. Então, é realmente um manual, eu diria. Bom, agora a gente vai falar sobre as polêmicas desse livro e também do conteúdo dele. Como vocês podem ver, e eu já comentei, esse livro vai falar sobre como que um príncipe, um chefe de estado deve governar, deve se manter no poder, deve se relacionar tanto com súditos, secretários, servos, como ele deve manter a fama. Então, ele tem todo um arcabouço, assim, para preparar um príncipe mesmo para várias adversidades que vão aparecer para a vida dele. Então, ele começa explicando qual que é a diferença entre os principados e quais existem. Então, há o principado, reino, beleza? Hereditários, então, que o rei passa o trono dele para o príncipe, o filho dele. Há principados novos, que a pessoa junta um grupo social e cria ou gera um principado novo, totalmente novo. Ou tem o estilo misto, que é uma junção desses dois tipos de principados, digamos assim. E também ele faz uma análise de tipos de armas. Então, através da análise de qual tipo de exército você também tem e se protege, também pode ser julgado o seu estado. Então, ele, por exemplo, ele defende muito a criação de um exército próprio, do próprio estado. Então, o príncipe nunca deve ficar na mão de outras tropas que não sejam as suas, por conta de fidelidade, de avanços militares e outras questões. Então, ele menospreza muito tropas mercenárias e auxiliares, porque de todo jeito você fica refém delas, e a sua conquista não é verdadeiramente sua. Então, você vê que ele traz todo também um sistema de classificação para verificar também o sucesso do príncipe e tudo mais. E além disso, tem alguns fatores bem interessantes e alguns que também você já deve ter escutado. Provavelmente você já escutou a frase: é melhor ser temido do que amado. Essa frase realmente é de Maquiavel. Você pode ver no capítulo 17 do livro. E é um capítulo que ele fala sobre clemência, sobre se é melhor ser temido e ser amado. E aqui a gente vai começar a falar sobre as questões morais do livro também. Por exemplo, nesse livro tem uma parte que ele vai falar justamente sobre como que o príncipe deve manter as qualidades e tudo mais, e quais qualidades o príncipe precisa ter para se manter no poder. Então ele deixa bem explícito que o principal
é você estar no governo, fazer a manutenção dele, não ser odiado pelo povo e fazer essa manutenção. Então, se você não for desprezado nem odiado, ter um bom exército com próprias tropas suas e você aparentar ter boas qualidades, tanto faz os seus vícios. Porque por vezes, em muitos exemplos da história, alguma virtude levou algum rei à ruína e algum vício que poderia ser classificado como um defeito levou o outro a uma grande glória e grandes conquistas. Então aqui a gente entra naquela parte de os fins justificam os meios? Mais ou menos. Sendo que você tem todo um contexto que te protege de resultados, de aparência e tudo mais, o povo, principalmente, ele vai estar preocupado com os resultados. Então, se ele tem uma boa qualidade de vida, se ninguém está impondo impostos muito fortes sobre ele, e ele está tranquilo, ele não menospreza o príncipe, ele não tem ódio pelo príncipe, não tem por que ele ficar questionando muito e tudo mais. Tem alguns defeitos que o Maquiavel cita aqui, que realmente você tem que esconder. Tem que esconder, porque não são bons e as pessoas vão acabar te menosprezando por eles. Mas outros passam batido. E principalmente, se você conseguir manter a aparência de ser piedoso, bom, ter grandeza, tá tudo certo. Então, é meio que uma dissimulação. E ele fala muito disso, que é preciso ser um dissimulador e um simulador para você acabar se mantendo no poder. E há vários outros exemplos que vão exemplificar bastante essa questão de por que chamam de maquiavélico uma pessoa que, digamos assim, é má. É uma pessoa que, pelos objetivos dela, ela modula a moralidade dela de acordo com o que é necessário para ela ter o que ela quer. Então, por exemplo, na parte de trás do livro, tem uma passagem que é bem interessante, que eu gostei, que fala sobre se o homem ele precisa agir como um lobo ou como uma raposa. Então, o homem ele precisa agir como uma raposa porque a raposa percebe as armadilhas. Mas ele precisa agir também como um leão porque o leão consegue espantar os lobos e a raposa não. Então, o príncipe tem que saber muito bem quando ele age como uma raposa ou como um leão. Mas ele precisa ter as duas características prontas para ele usar quando for necessário. E também há outros exemplos quanto à palavra. Então, um príncipe tem palavra? Ele tem que cumprir as coisas que ele fala? Então, Maquiavel dá uma brecha que parece advogado aqui. Ele fala que, se todo mundo fosse bonzinho e tudo mais, não teria por que as pessoas quebrarem as promessas e as palavras. Mas como os homens são inerentemente maus, não tem por que você manter a palavra para eles se eles forem infiéis e desleais a você. E ele fala, sempre geralmente há uma boa justificativa para quebrar uma promessa ou uma palavra. Então, palavra, moralidade, vai de acordo com o objetivo que é se manter e governar. Então, por isso gera toda essa questão do maquiavélico. Né? Tem vários personagens de algumas séries que vocês podem observar que tem bastante dessas características de acordo com a situação que lhes aparece. Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver... e sobre... Novamente, a gente vai voltar sobre o assunto do ser temido ou ser amado. Nesse livro, ele tenta trazer, basicamente, todas as formas de controle que um príncipe consegue manipular para conseguir se manter no poder. Então, o objetivo aqui, tem que fazer aliança, mas o príncipe tem que discernir qual aliança. Ele traz toda a responsabilidade para o príncipe. E quanto a isso, ele não quer deixar o príncipe à mercê de nada, até mesmo dos súditos e das pessoas. Então, o ideal é ser amado e temido ao mesmo tempo. Mas como não é possível uni-los na mesma pessoa, se você tiver que dispensar uma das coisas,
escolha ser temido, porque o amor é baseado na obrigação, e o homem, como é mau, pode quebrá-la. O medo, o temor não. O temor é o príncipe quem controla, porque ele, através de suas ações, vai gerar o temor nos homens. Mas, claro, com o cuidado de não ser odiado. E isso pode ser até tema de outro vídeo, porque é bem interessante a forma como ele disserta sobre isso. Bom, eu acho que eu dei um panorama geral, algumas coisas sobre esse livro, eu acho que as partes que mais impactam. E assim, é uma experiência que você só vai ter se você realmente ler o livro. Porque tem muita coisa interessante, mas eu não vou ficar falando, porque senão, né? Temos tempo a zelar. Onde que eu encontro esse livro, Yasmin? Você encontra em bibliotecas, universidades, eu acho que você encontra em todo lugar público. Você vai encontrar, porque esse livro é clássico. Se você quiser comprar, vou deixar o link aqui embaixo do menor preço que eu encontrar. E ele também é domínio público, então, através da biblioteca acervo do governo, você consegue acessar ele também. Vou ver se eu encontro o link, eu já mando para vocês também. Então, basicamente é isso. Yasmin, você recomenda o livro ou não? Recomendo super. Não fique assustado com algumas coisas que você vai ler, que você vai ler assim, você vai ficar, gente, esse cara é doido. Mas na época dele fazia sentido, certo? Meninas, ignorem, eu acho que é o capítulo 24 ou 25, o finalzinho dele tem uma analogia péssima, detestável, mas relevem em prol do conhecimento, ok? É sobre isso. E é isso, é uma leitura bem legal, e bons estudos, boas leituras, e qualquer coisa manda nos comentários o que você achou.